Olá pessoal, eu sou o Aldo do canal Música para Meditação e Mantras. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas, a maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante.
Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas, a maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha.
Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos no hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas. A maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha. Conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos no hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor.
Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas. A maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos no hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou,
encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas. A maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido.
Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele. Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas. A maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta. Ganesha, conheça mais sobre a história e o significado do deus elefante. Deus da fortuna, da prosperidade e da sabedoria, Ganesha é um dos deuses mais celebrados no hinduísmo. Filho de Shiva e Parvati, sua representação possui características peculiares, mas com significados únicos. Continua aqui com a gente que te contamos tudo sobre o deus elefante. A história de Ganesha. Parvati é a deusa do casamento para a cultura hindu e foi a segunda esposa de Shiva, um dos deuses supremos do hinduísmo. Acredita-se, porém, que Shiva teve apenas um casamento a vida inteira, e que sua primeira mulher era a antiga encarnação de Parvati, seu único e grande amor. Em um determinado período de sua história, Shiva precisou se afastar para lutar na guerra, ao lado de outros deuses, e por isso deixou sua amada em casa sozinha. Ao se sentir só e desprotegida, Parvati, como possuía o poder de fertilidade, criou seu primeiro filho, Ganesha. Com a vitória na guerra, Shiva retornou para casa e, quando chegou, encontrou Ganesha vigiando a entrada da casa, que foi um pedido feito pela própria mãe. Sem saber de quem se tratava, o jovem não permitiu a entrada de Shiva. O Deus Supremo, já furioso, decapitou Ganesha. Quando Parvati chegou, já era tarde, e encontrou seu filho sem vida. Horrorizada com o que tinha ocorrido, a deusa com raiva explicou tudo ao marido. Diante de toda a situação, Shiva reconheceu seu erro e reviveu Ganesha. Aos soldados foi dada a ordem de buscar a cabeça da primeira criatura viva que adormecesse ao norte. Assim, Ganesha voltou à vida com a cabeça de um elefante, porém, sua mãe não estava totalmente feliz com a situação, então Shiva tornou Ganesha líder dos Bhutaganas, um exército de soldados que lutava com ele.
Características físicas do deus elefante. Ganesha é representado como um deus antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. Sua cabeça, como contamos acima, é a de um elefante, e o restante de seu corpo é a de um humano com 4 braços. O rosto de Ganesha representa o grande intelecto e a sabedoria do deus elefante. A barriga volumosa é símbolo de paciência e compreensão, a habilidade de lidar com o bem e o mal. O deus elefante possui apenas uma presa, o que significa os sacrifícios que precisam ser feitos para se obter a verdadeira felicidade. Assim como Shiva, Ganesha possui 4 braços, que representam qualidades como consciência, mente, ego e intelecto. Detalhes dos símbolos de Ganesha. A representação de Ganesha vem acompanhada de elementos e detalhes que possuem significados que explicam a adoração pelo deus elefante. A flor de lótus em uma de suas mãos representa o autoconhecimento e a realização do eu interior. O modaka simboliza a satisfação após a jornada de disciplina e autoconhecimento. Uma de suas mãos permanece aberta, representando um ato de bênção, proteção e refúgio aos fiéis. O machado é a ferramenta para destruir os obstáculos. E o meio de transporte do deus elefante é um rato, que simboliza a investigação minuciosa de um assunto difícil. As celebrações para o deus elefante. Não há muitos templos dedicados ao deus elefante na Índia, mas em grande parte dos templos hindus é possível encontrar as estátuas de Ganesha. O festival Ganesha Chaturthi, aniversário de Ganesha, é considerado o maior festival em celebração ao deus elefante. Ele dura entre 10 e 14 dias e na programação há cultos dentro dos lares indianos e também grandes comemorações públicas, a maior delas, inclusive, ocorre na cidade de Mumbai. Essa comemoração, de acordo com o calendário hindu, ocorre no 4º dia da primeira quinzena do mês de Bhadrapada, correspondente ao período entre agosto e setembro. Nesse período, estátuas gigantes de argila ou gesso de Ganesha são confeccionadas para enfeitar a cidade. Inclusive, a imagem do deus elefante é muito usada como decoração no dia a dia. Posicionada na porta de entrada da casa, o enfeite representa a abertura de caminhos em todas as áreas da vida, especialmente a financeira. O jeito correto de posicionar a imagem do deus elefante é com a tromba virada contra a porta de entrada, ou seja, de costas para a porta.